Essa passagem aqui, nós encontramos Judas, que é o irmão de Tiago, falando sobre batalha, batalhardes pela fé. Domingo passado nós estivemos meditando em Pedro, quando Pedro falando sobre a defesa da fé, e aqui nós encontramos Judas falando sobre uma batalha. Esse Judas que nós encontramos aqui, o Judas que escreve essa carta, ele era irmão de Jesus. Ele diz aí que ele era irmão de Tiago, e Tiago era irmão de Jesus, filho de Maria e José. E aqui ele não se declara como irmão, mas como servo de Jesus, irmão de Tiago. E quando ele diz que começa essa carta, ele diz aí que ele tinha uma intenção, no versículo 3, de falar algo que era sobre a salvação, a comum salvação. Ele queria, a intenção dele era falar a respeito da salvação, mas nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito de Deus, e o próprio Espírito conduz a escrita de Judas para algo que estava acontecendo na igreja, né? Algo que estava acontecendo no meio da igreja. E Judas, ele deixa aquilo que ele ia escrever, e ele viu que o Espírito de Deus mostrou algo mais precioso, mais necessário, mais necessitado de ser tratado na igreja ao qual Judas escreveu essa carta, e com certeza as igrejas e também a nossa, né? E aí ele diz aí que ele se sentiu obrigado a corresponder, né? Ele diz a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé. Então ele chama a igreja e diz que essa igreja ela precisava entrar em guerra, em batalha, ela precisava defender a fé. E ele diz aí que essa fé ela foi entregue uma vez por todas, né? Ele diz aí essa fé que deve ser combatida, ele diz aí que ela foi uma vez por toda entregue, que uma vez por toda foi entregue aos santos. Veja bem, o que ele está dizendo aqui, uma vez por todas? Primeiro nós precisamos entender o que ele está falando aqui sobre fé. Ele está falando aqui sobre as doutrinas ao qual nos leva a fé. Ele está falando aqui simplesmente com a fé, mas ele está falando do conteúdo da fé, que é as doutrinas, e lá na frente nós vamos encontrar ele falando sobre os ensinamentos dos apóstolos. Então a primeira coisa aqui que ele está falando, que foi entregue uma vez por toda. Essa entrega aqui que ele está falando, que foi entregue uma vez por toda, ele está dizendo o seguinte, que tudo o que é necessário para uma pessoa ter fé, já está dada por Deus aos santos. Não precisa ser acrescentado nada, já foi dado uma vez por toda. Essa vez por toda, justamente está dizendo, foi concluído, foi consumado. O que Cristo fez, e o que os apóstolos escreveram, o que os profetas escreveram a respeito de Cristo, o que o próprio Jesus ensinou, e o que os apóstolos escreveram, já foi consumado, já está completo. Não precisa de nada mais para que uma pessoa seja salva. E ele está dizendo, nós precisamos defender essa palavra, porque ela foi entregue uma vez por toda. E é interessante que ele diz aí que ela foi entregue, não foi conquistada pelo homem, né? Não foi o homem que conquistou porque mereceu, não. Deus o entregou, foi entregue. E a quem? Aos santos, aqueles que foram separados, aqueles que o próprio Deus separou para o serviço dele, para a glória dele. Então o apóstolo está dizendo aqui que uma vez por toda Deus entregou algo precioso, que é a palavra, ao qual nós cremos nessa palavra. A igreja na época cria nessa palavra, e ele diz, ela foi completa, ela já está completa, ela não precisa de acréscimo. Nada que venha acrescentar aqui vai resolver. Por quê? Porque Deus, ele fez plena, do início ao fim, ela está completa. E tudo que está escrito na Bíblia,
é o suficiente. Até o próprio apóstolo João, ele relatando sobre os milagres de Jesus, ele fala sobre isso. Todos os milagres que não foram escritos, não estão na Bíblia, não interessa, não foi importante para a salvação, mas todos aqueles que estão escritos, ele diz, é para que você creia que Ele é o Cristo e crendo tenha a vida eterna. Então veja, a Bíblia Sagrada, ela é plena, ela é completa, e ela foi dada uma vez por toda, quer dizer, por todo o tempo. Não há mais necessidade de coisa nova, não precisa mais, ela está já completa. E ele diz aí que ela foi entregue, não foi o homem, mas foi pelo próprio Deus, e foi entregue a quem? Aos santos, aqueles que foram santificados, que foram justificados, aqueles que tiveram a graça de receber do próprio Deus essa justificação. Diante dessa verdade, que foi entregue uma vez por todas, e o próprio Deus é que fez isso, ele diz aí que certos indivíduos, com dissimulação, né? Ele diz aí que certos indivíduos, aqui ele não relata, ele não fala o nome dos indivíduos, mas com certeza os irmãos da igreja que recebeu essa carta já sabiam discernir de quem Judas estava falando. Ele fala aqui de certos indivíduos. Esses indivíduos, ele diz que eles introduziram com dissimulação. Uma pessoa dissimulada, não é aquela pessoa que está claro o que ele quer, né? E o apóstolo, o escritor aqui, Judas, ele diz que é dissimulado. É algo que parece, mas não é. E ele, justamente, ele vem falando que a batalha é para defender essa fé, para defender aquilo que já foi entregue, por quem foi entregue, e ele diz aqui que é para defender dessa dissimulação, desse falso, daquele que parece, mas não é. Nós, olhando a história, nós vamos ver quem foi o dissimulador que Gênesis registra quando Eva deparou ali com a serpente. A Bíblia diz que a serpente, um animal mais sagaz, ele chegou com dissimulação, com aquelas perguntas sutil para atingir Eva. Ele não chegou ali confrontando Eva, disse, olha, escolhe logo hoje quem você vai servir, se é Deus ou se é o diabo. Ele não chegou assim, ele chegou com muita sutileza. E aqui o escritor está falando sobre essa sutileza, e ela está onde? Dentro das igrejas, no meio do povo de Deus. E aqui ele fala que esses homens, né, esses certos indivíduos, ele diz, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. O que ele está dizendo? Que aqueles que dissimulam, aqueles que acrescentam algo na palavra, aqueles que inventam algo além do que já foi escrito e traz ensino errados, o escritor diz aqui que essas pessoas, elas já têm uma condenação sobre elas de muito tempo. Veja que não é uma condenação que foi sugerida só ali na época de Judas. Judas está dizendo aqui que essa condenação, ela já vem pronunciada há muito tempo, já foi pronunciada há muito tempo. Por quê? Porque sempre existiu pessoas que se levantaram contra a igreja, contra a liderança, contra a própria palavra. E ele diz aí que essas pessoas, elas transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Transforma em libertinagem. O que é isso? O que o escritor está nos ensinando aqui? Porque a graça de Deus, ela é nos dada gratuitamente. É algo que veio ao nosso encontro, fez de nós pessoas que não tinham nada para oferecer a Deus, e Deus, com a sua graça, nos faz o quê? Santos.
nos dá a graça de nos tornarmos santos, separados para a glória dele. Mas quando alguém ensina, além do que está escrito, traz uma doutrina, além do que foi dada por Cristo e pelos apóstolos, essa pessoa, ela faz o quê? Ela está tirando o ensino, a única coisa que pode fazer com que o pecador reconheça que é pecador, reconheça que precisa de Cristo, e quando essa pessoa, ela diz, não é bem assim, é exagero, a Bíblia não ensina dessa maneira, aí começa a trazer uma doutrina estranha, tira o quê? Tira a graça, aquilo que foi dado para o homem, a única coisa que pode tirar o homem do lamaçal do pecado, a única coisa que pode tirar o homem da condenação do inferno. Essas pessoas tiram essa graça, porque ensinam caminhos errados, doutrinas erradas. E o escritor diz, olha, já foi completo, já foi dado por todo o tempo, não precisa de mais nada. Mas essas pessoas, esses indivíduos que se colocam como líderes e começam a disseminar. E aqui, queridos, essa disseminação, ela não está fora. O escritor está dizendo aqui que está dentro da igreja. Dentro da igreja, se dizendo cristão, se dizendo servo de Deus, mas contra a graça, porque a graça é imerecida, a graça foi um presente de Deus, foi dada por Deus. Essa graça, ela está onde? Contida onde? Naquilo que foi dado uma vez por toda, que é a palavra, que é a Bíblia Sagrada. E aí o escritor diz, transformam em libertinagem, dizendo que você pode pecar, que você pode levar uma vida de qualquer jeito, que você não precisa dessa coisa de congregar, você não precisa de estar estudando a Bíblia, você não precisa estar orando. Não! Só você dizer que é cristão, só você dizer que é discípulo de Jesus é o suficiente. Ah, queridos, o escritor, quando ele quis falar algo, e o Espírito mostrou para ele essa dissimulação que já estava lá no início, é porque o Espírito de Deus sabia muito bem que essa dissimulação, que esse engano não era só naquela época. Imagine hoje como está. Pessoas que hoje são desigrejados. Tem muitos que dizem que são cristãos, mas não tem igrejas. Não precisamos de igrejas. Não precisamos de liderança. Não precisamos de pessoas para estar nos ensinando. Queridos, como hoje tem gente assim, que não precisa mais congregar. Para quê? Tanta coisa para a gente fazer, e você está aí, igreja para quê? Você pode ser um cristão sem igreja, você pode ser um cristão na sua casa, você pode ser um cristão sem liderança. Sutileza, e muitos estão caindo nessa armadilha, muitos estão. E o apóstolo aqui, o escritor aqui, ele vem justamente falar sobre isso. Batalha, é uma guerra, é uma batalha. Não vá cair nessa cilada. É uma batalha que você tem que estar sempre atento. E olha o que ele diz aí, que essa batalha tem que ser com diligência. Não é de qualquer jeito, não é uma batalha qualquer. Porque você está guerreando contra algo espiritual. Não é uma guerra física, que você pode pegar uma arma e se defender. É uma guerra espiritual, que quer o quê? Trazer dúvidas a respeito da sua liderança, a respeito da igreja que você está congregando,
a respeito do que está sendo ensinado na igreja, muitas coisas. É sutil, é algo que vem de várias maneiras. Para quê? Para tirar justamente você do lugar que você está, para você não ouvir a palavra que está sendo pregada, que é o único meio que Deus deixou para Ele se comunicar a nós, ensinar a nós, a maneira que Ele deixou para nós o conhecê-lo, obedecê-lo e servi-lo. E quando é distorcido, quando acontece uma distorção, uma mudança nessa graça, qual o resultado? O resultado, meu irmão, é ficar sem igreja. Resultado é abandonar a fé. Resultado é o que já aconteceu. Nós estamos com 12 anos nessa congregação e eu já conheço a história de muitos que não estão mais aqui, que muitos que já congregaram conosco, que cantaram conosco, que adoraram conosco, caíram, não batalharam, não se atentaram para essa guerra, foram deixando a graça, foram deixando as escrituras, foram deixando o congregar, e hoje uma frieza tomou conta. E quando essa frieza toma conta, não tem mais oração, não tem mais leitura da palavra, não tem mais alegria de congregar. Ah, queridos, desses 12 anos, quantos já visitei para trazer de volta? Quantos já fui atrás? Não só eu, a liderança. E a tristeza no nosso coração é olhar aqui e não vê-los mais. Porque se tivessem permanecido todos aqueles que congregaram conosco, nós já tínhamos aumentado mais essa congregação. Nós não tínhamos cadeiras vazias, nós já tínhamos quebrado parede para o lado, mas por causa dessa discipulação, não tem nada a ver. Você pode levar uma vida de qualquer jeito, você pode beber, você pode se prostituir, você pode fazer a sua vida do jeito que você quer. Só diga que você crê em Cristo, que você é de Cristo, é o suficiente. É justamente isso que o escritor está aqui dizendo, que eles fazem o quê? Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Negam o senhorio de Cristo. Porque quando nós temos Cristo como Senhor, nós somos servos, como Judas diz aqui. Servo obedece. Servo obedece. Cristo é o Senhor, é Ele que dá as ordens, mas negam justamente o senhorio de Cristo. E quando negam o senhorio de Cristo, que é cristão se Cristo não é o seu Senhor? Ah, Ele é meu Salvador. E o Senhor? O Senhor dá ordens, ensina, tem os princípios, e os servos obedecem. E aqui ele diz aqui que esses discipuladores, esses indivíduos, eles fazem justamente isso. E a Bíblia diz que eles são ímpios, homens maus, que transformam a graça de nosso Deus, esse presente de Deus que é a sua graça. Ele diz aqui que ainda negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Diante dessa
verdade que o escritor acaba de colocar aqui, ele vai para o versículo 5 e diz assim: quero, pois, lembrar-vos. Veja que aqui agora ele quer trazer a lembrança algo que já aconteceu. Ele diz: olha, eu quero que vocês lembrem do que já aconteceu. Alguma coisa ele vai dizer aqui que já aconteceu. E aqui ele fala de 3 coisas que já aconteceram, que a Bíblia registra e que todo cristão sabe muito bem do que ele vai falar aqui. E ele diz: quero, pois, lembrar-vos. Veja que ele está falando aqui de uma batalha, ele está falando aqui de uma guerra, ele está falando aqui de valores, ele está falando aqui do senhorio de Cristo, ele está falando de algo que foi dado pelo próprio Deus, e esse dado aqui que foi completo, ele agora traz a memória e diz: quero lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. O que ele está falando? O povo que Deus resgatou através de Moisés, o povo que viu milagres e milagres. Talvez não tenha um povo que viu tantos milagres na história como aquele povo, desde a hora que Moisés foi usado por Deus para confrontar as religiões, os credos do Egito. Aquele povo contemplou cada milagre, milagres em cima de milagres, e a Bíblia diz que esse povo, muitos deles pereceram porque duvidaram, deixaram de crer, deixaram os valores, os princípios que Deus tinha estabelecido. E aqui o escritor está dizendo: lembre, eu sei que você já conhece a história. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10 também, ele fala sobre o que aconteceu com esse povo, e ali também o apóstolo traz um ensino, trazendo à memória tudo o que aconteceu lá no passado com o povo do Egito, dizendo: olha, tudo isso serve para exemplo, para que você não faça o que eles fizeram. E aqui o escritor Judas está dizendo justamente isso: lembrai-vos, embora vocês tenham consciência, a consciência de vocês está lá dentro, que um dia o próprio Deus resgatou o povo com a sua mão poderosa, abrindo o mar vermelho, tirando o povo a pé enxuto pelo meio do mar, depois de muitas pragas do Egito, levou esse povo, e a rebeldia, a incredulidade daquele povo fez com que eles perecessem. E o apóstolo aqui, o escritor está dizendo: não esqueçam disso. Depois ele fala mais ainda sobre os anjos, e ele diz aí que esses anjos eram anjos no estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Está falando de quem aqui? Os anjos caídos, os demônios, que tinham o privilégio de morar no céu, tiveram o privilégio de servir ao próprio Deus na eternidade ali, junto com Deus, como anjo de luz, se rebelaram, foram contra Deus, quiseram ser iguais a Deus. E aí o escritor usa para dizer que assim também Deus os condenou. E depois ele fala aí sobre Sodoma e Gomorra e algumas cidades vizinhas, algumas vilas que também foram destruídas, e ele diz também, ele usa aqui também a história de Sodoma e Gomorra para dizer para nós, para a igreja da época, para a igreja de todo o tempo, que o que está escrito, essas histórias que a Bíblia registra de algo que aconteceu lá no passado, é para o nosso exemplo hoje, e para o exemplo da igreja não fazer o mesmo, serem rebeldes como foram o povo que saiu do Egito, os anjos que quiseram glória e foram presos em trevas,
e Sodoma e Gomorra, que nós sabemos a história, e o escritor chega ao ponto aí de dizer que Sodoma e Gomorra, eles seguiam, diz aí, na prostituição, como aqueles que, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno. Quando ele fala que seguindo outra carne, está falando, são homens que procuravam outros homens, mulheres que procuravam outras mulheres para se relacionarem, e a gente também sobre o homossexualismo, que ele está falando aqui, que foi a condenação dessas cidades, Sodoma e Gomorra. E aqui está justamente para exemplo, para dizer para nós, que essa punição que aconteceu no passado, ela pode acontecer hoje, quando aqueles que deixam de crer, de obedecer, de servir a Deus, nessa graça que foi dada, essa graça que foi entregue. Quando deixamos, quando uma pessoa deixa, ela está à mercê dos mesmos males que aconteceram lá no passado. Aqui é um alerta, e o escritor está falando sobre batalha, uma guerra que tem que ser travada, com o meu eu, com os meus desejos, com a minha vontade, para que eu não venha, e nem você, cair nessas armadilhas, que muitos já caíram, muitos já perderam essa batalha, deixaram de crer na graça de Cristo, de crer nessa verdade que foi dada e está completa, para seguir caminhos que só levam para a destruição. Queridos, aqui está a exposição da palavra, justamente para que nós não venhamos deixar de guerrear. Essa guerra que o apóstolo, o escritor está falando aqui, que muitos acham que é a guerra para alcançar a salvação, não é isso. Eu estou lutando para me ser salvo. Não, ele está falando aqui que já foi entregue aos santos, já foi entregue aos salvos. É uma guerra para nós não cairmos da nossa fé e deixarmos de crer no Senhor. E aqui ele está dizendo que essa batalha, ela é grande. E o versículo 8, ele diz assim, olha, estes, ele está falando, ele apresentou aí os exemplos, e agora ele diz que estes exemplos que estão aí, ele diz aí, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, ele está falando dos líderes, esses líderes, como sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Esses indivíduos que está falando aqui, e que ele mostra exemplo do passado, ele diz aqui que essas pessoas, eles são como sonhadores alucinados. Sonhadores alucinados. Tem um sonho, e através desse sonho, acham que ouviram, esse sonho é de Deus, e aí começam a seguir sonhos. Esquecem e deixam a revelação que foi entregue uma vez por todas, que é a única maneira do homem ser salvo, porque essa que foi entregue uma vez por todas revela Cristo, o sacrifício de Cristo, mostra quem nós somos, mostra a nossa pecaminosidade, como pecador somos, mostra que nós somos cheios de defeitos, mas mostra que Cristo não olhou para os nossos pecados, não olhou para nossas falhas, nos amou e fez de nós santos. Ele diz que aqueles que vivem, guiados por sonhos
ele diz aqui que são como sonhadores alucinados. Essa palavra alucinados, o que nos leva? Uma pessoa quando está alucinada, ela está fora de si, ela não está em si. E aí está falando aqui que esses, tanto os líderes como os seus seguidores, eles também ficam assim. Aí começam a falar daquilo que a Bíblia não ensina, começam a ensinar aquilo que não é bíblico, e acham que ainda estão vivendo e praticando ou ensinando aquilo que o homem inventou. E aí negam que Cristo é o único Salvador, negam que o Cristo é o único caminho, apresentam outros nomes, apresentam tantas outras doutrinas que não é bíblica, e aí você vai olhar a história, não há conversão, não há mudança de vida, não há arrependimento. Você vai conversar ou vai ver a vida, a história dessas pessoas até hoje. Você vê pessoas que não entenderam a graça de Cristo, que são pessoas que estão vivendo uma vida sem nenhuma mudança, continuam nos vícios, continuam nas práticas erradas, continuam no adultério e acham que está tudo bem. Ainda tem algo mais. Aí você pergunta: e seu casamento? Ah, não posso casar não, porque você sabe, né? Está tão bem, se casar dá errado. Se eu casar, você sabe, né? É um azar. Oh, meu irmão, isso é coisa do inferno, isso é coisa do diabo, isso é coisa que a Bíblia está combatendo aqui. Nada te impede de casar, case. Você está vivendo com a sua esposa, case com a sua esposa. Mas abandone aquilo que está impedindo você de crescer na graça de Cristo. Você que ainda não é batizado, batize. É ordem de Deus. Vamos ter batismo no próximo mês. Não precisa batizar não. Irmão, eu fiquei chocado esses dias que teve um comentário que eu achei que loucura. Diz que alguém comentou assim: não, o Marcelo queria que eu batizasse para poder ser dizimista. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa fala um negócio desse, só pode ser diabólico. Onde é que eu estou preocupado com dízimo? Eu estou preocupado com almas, eu estou preocupado em obedecer a palavra. O Senhor Jesus está dizendo que nós devemos pregar o Evangelho, aqueles que se convertem devem ser batizados. E outra coisa, dizimista é para crente, é para pessoa convertida. A pessoa quando se converte, ela entrega dízimo, ela